Concurso IBGE, conhecimentos específicos. Esse é o vídeo de número 9. Nós estamos estudando as estatísticas de preço. Nós terminamos na aula passada falando das sínteses do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil. Nós falaremos agora das sínteses econômicas e sociais. Só que antes, porém, nós voltaremos um pouco para entendermos esse contexto. Observe que, voltando para a produção de informações estatísticas, que é objeto do nosso estudo, são consideradas o quê? As estatísticas sociodemográficas, nós já estudamos. As estatísticas econômicas, também estudamos. As estatísticas agropecuárias, também estudamos. Estamos estudando agora as estatísticas de preços e as sínteses econômicas, sociais e estudos. Nós estamos falando das estatísticas de preço. E vamos agora, então, ao slide. Nas sínteses sociais, econômicas e sociais, são baseadas nos censos, pesquisas e em registros administrativos e trazem uma visão ampliada da potencialidade das bases de dados econômicas, sociais e ambientais. Então, é feita uma pesquisa e são colhidas informações, seja em censos demográficos, aquela pesquisa ampla feita pelo IBGE, ou pesquisas domiciliares, aquela pesquisa mais numérica, populacional, feita nos domicílios, além de registros administrativos, seja da administração pública ou de empresas que possuem bancos de dados de caráter públicos ou até mesmo privados. E essa pesquisa, essa síntese que é feita com base nessa pesquisa, traz uma visão ampliada da potencialidade das bases de dados econômicas, sociais e ambientais. Então, beleza. Agora nós vamos separar o que é as econômicas das sociais. Nas sínteses econômicas, nós temos os sistemas de contas nacionais anuais. Esse sistema de contas nacionais anuais, primeira coisa para a nossa prova é entender que ele é feito anualmente, o próprio nome já diz isso, é redundância, e ele é de âmbito nacional. Nós devemos diferenciar dos sistemas regionais e municipais que nós veremos logo abaixo. Por ele ser anual e nacional, apresenta então um núcleo central dos sistemas de contas nacionais. Esses sistemas de contas nacionais, então, é, portanto, o núcleo central de todos os sistemas de contas nacionais. Consiste, portanto, numa sequência de contas de fluxos interrelacionadas, detalhadas por um setor institucional. Inclui-se nesses sistemas de contas nacional todas as empresas financeiras, empresas não financeiras, a administração pública e também famílias. Esse é o sistema de contas nacionais anuais, núcleo do Sistema Central de Contas. Logo abaixo nós temos os sistemas de contas trimestrais. Esses sistemas de contas trimestrais, ele também é de âmbito nacional. É uma síntese também de âmbito nacional, que traz informações que são colhidas trimestralmente. E essas informações aqui já não são mais centrais, já são informações. Ele apresenta ali, esse sistema, a variação em relação ao trimestre imediatamente anterior. Ele não tem aquela preocupação em ser o órgão central. Ele apresenta valores correntes e índices de volume trimestralmente para o produto interno bruto, preço de mercado, impostos sobre produtos, valor adicionado. Esse é o sistema de contas trimestral. Para a nossa prova, acredito que a banca não vai pegar esses detalhes, mas vai querer saber. Você tem que saber que sistemas de contas trimestrais, ele é nacional e traz uma síntese econômica, assim como o sistema de contas nacionais, ele é o central, traz uma síntese econômica
anual. Existe após eles os sistemas de contas regionais. Esses sistemas de contas regionais, ele calcula a renda interna, ou seja, o produto interno bruto de todos os estados membros, de todos os estados da federação, Estado de São Paulo e Estado de Minas Gerais. Os dois acima são nacionais. Esse sistema de contas regionais, ele é estadual. Sabendo disso, você já sabe tudo o que você precisa sobre esse sistema para a prova. Logo após, nós temos o PIB municipal, Produto Interno Bruto Municipal. Quando a gente fala de PIB, é mais conhecido, e no PIB municipal, essa síntese econômica, ela fornece estimativas do Produto Interno Bruto dos municípios, a preços correntes, renda per capita, valor adicionado da agropecuária, indústria, serviços, através de um processo descendente de repartição pelos municípios. Então, é o Produto Interno Bruto. Saber que ele é municipal, o próprio nome estará na prova. Não terá dificuldades, você não terá dificuldade com o Produto Interno Bruto. Aí, em seguida, nós temos a matriz de insumo produto. Essa matriz de insumo produto, ela é composta por um conjunto de tabelas que detalham as operações de produção e consumo por atividade, que geram as matrizes de coeficientes técnicos. O objetivo dessa matriz de produto é proporcionar uma visão detalhada da estrutura da produção brasileira e possibilitar uma avaliação do grau de interconexão setorial da economia, bem como impactos na variação na demanda final dos produtos. Então, essa é a matriz insumo-produto. Levaremos então para a nossa prova o conceito de insumo, matéria-prima, até o produto final. Essa tabela, a matriz é uma tabela que vai detalhar todas as variações ocorridas desde a fabricação até o produto final em vários setores, setor primário, secundário e terciário. Em seguida, nós temos conta satélite de saúde. Essa conta, ela apresenta dados sistematizados sobre a estrutura produtiva e dinâmica da saúde no Brasil, oferecendo assim um panorama, uma visão dos recursos e usos do setor no país. É um retrato da saúde do país em questão da economia. Em seguida, nós temos a síntese economia do turismo. Com essa síntese, é observado as características, as atividades características do turismo em determinado período, com base nos dados compilados nos sistemas nacionais de contas. Eles vão lá nos sistemas de contas nacionais, lá no topo, pega os dados econômicos a respeito do turismo e ali faz também a sua síntese. É a síntese economia do turismo. E por último, nós temos as contas econômicas ambientais da água. Nesse último, essas contas econômicas ambientais da água façam uma síntese de como e onde estão, como os impactos da atividade econômica estão relacionados com a utilização da água, seja na qualidade, na quantidade de água disponível, na utilização da água para o meio ambiente, para a irrigação, por exemplo, e qual impacto causa na economia, seja para aumento de riqueza, seja para o prejuízo econômico. Então, está relacionado à utilização da água na economia e no uso da água para a agricultura, para a pecuária e seus impactos ambientais e econômicos. E assim nós falamos dessas sínteses econômicas. E nós falaremos agora das sínteses sociais. Nós temos nas sínteses sociais análise das condições de vida a partir de indicadores sociais. Neste caso, é feita uma análise das condições de vida do país, tendo como fonte principal
informações retiradas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Essa síntese, então, de análise das condições de vida a partir de indicadores sociais é retirado da Pesquisa de Amostra de Domicílios, a PNAD, que nós já discutimos sobre ela. Depois nós temos o sistema de proteção e estimativa da população, Então, esse sistema de projeção e não proteção, projeção e estimativas da população, ele constitui o principal parâmetro para a distribuição conduzida pelo Tribunal de Contas da União das cotas-partes relativa ao Fundo de Participação nos Estados e Municípios, FPE e FPM, oferecendo então transparência à sociedade de modo geral. Então, esses sistemas de projeção e estimativas da população, ele apresenta indicadores sociais para intermediação da política de criança e adolescente, de educação, de trabalho, mortalidade infantil, etc. É uma síntese, então, da projeção e estimativa da população em cada município, em cada estado, para que se possa fazer as políticas públicas. Ela é uma síntese, lembrar disso. O sistema de projeção e estimativa da população, ela é uma síntese. E agora entraremos no estudos e análises. Nos estudos e análises, nós temos, primeiramente, componentes da dinâmica demográfica. Observe esses dois, pessoal, leve para a prova que componentes da dinâmica demográfica em mapas de pobreza não são sínteses, não é aquela coisa reduziva, topificada. São estudos, são análises. No estudo componentes da dinâmica demográfica, nós temos que o estudo da dinâmica das populações é importante para compreender o que ocorre nos ecossistemas em equilíbrio, para avaliar o desenvolvimento de uma população. Então, nesse componente da dinâmica demográfica, estuda-se o crescimento da natalidade, o crescimento ou diminuição da mortalidade, a taxa de imigração, taxa de emigração, densidade populacional. Tudo isso estão nos estudos componentes da dinâmica demográfica. A dinâmica da demografia, ela aumenta, ela diminui, ela altera dinâmica. Isso é um estudo, é amplo. E depois nós temos os mapas de pobreza. Nesses mapas de pobreza, também conhecidos como mapas de pobreza e desigualdade, utiliza-se ferramentas que permitem localizar em nível de municípios ou estados a incidência de pobreza, a distância média dos pobres em relação à linha de pobreza e de desigualdade, entre a severidade ou profundidade da pobreza, entre outros indicadores. É um sistema interativo de consulta a mapas digitais e de dados numéricos referentes aos indicadores de pobreza e desigualdade mais frequentemente utilizados. Então, pessoal, nós temos aqui abaixo exemplo de mapas de pobreza. Retirei da internet retire isso aqui, estatística de preços. Os mapas de pobreza, nós temos aí exemplos de como eles são analisados. São mapas e nós observamos que os mapas de pobreza, tanto os componentes da dinâmica demográfica, eles são estudos e análises, diferentes de sínteses sociais, diferentes das sínteses econômicas, e nós vamos continuar. Agora nós vamos falar da produção de informações de natureza geográfica, geodésica e cartográfica. O assunto vai se tornar um pouco mais interessante. A área das geociências é responsável pela produção de informações territoriais básicas e sistemáticas, além de análises espaciais integradas, através de um trabalho multidisciplinar
realizado nas áreas de geodésia, cartografia, estruturas territoriais, geografia, recursos naturais e meio ambiente. Então vamos entender esse primeiro item. Observamos então que ocorre a produção de informações territoriais básicas e sistemáticas, além das de análises espaciais. Então, informações territoriais, análises espaciais, através de um trabalho multidisciplinar, realizado nas áreas de quê? Geodésica, cartografia, estruturas territoriais, geografia. Portanto, tanto da geodésica, da forma da geografia da Terra, da cartografia, da construção de mapas, nas estruturas que compõem os territórios, da geografia propriamente dita, recursos naturais e meio ambiente. Esse é a multidisciplina que realiza esse trabalho, que compõe essas informações territoriais e espaciais que formam a geociência. Então, é interessante saber disso. O segundo item diz que a diretoria de geociências subsidia ações de planejamento do governo e revela à sociedade o retrato deste país de dimensões continentais, caracterizado pela diversidade de suas regiões. Então, observe que a geociência ela é importante até mesmo para o planejamento do governo. Planejamento do governo. Interessante que a geociência não se limita a estudos de sala de aula, mas a planejamento do governo, que vai revelar o retrato do país, as necessidades, as diversidades, as condições caracterizadas pela sua diversidade de regiões. Então, como eu falei anteriormente, essas multidisciplinas vão se unir, vão realizar esse trabalho e vão obter informações territoriais e espaciais que vão auxiliar a geociência, e essa geociência vai auxiliar o governo no seu planejamento e tomada de decisões. Ela é responsável pela produção de estudos, levantamentos e mapeamentos, objetivando a leitura mais completa possível do território nacional, fornecendo conhecimentos específicos sobre a realidade do país, referenciada primordialmente aos seus aspectos espaciais. Ela quem? A diretoria de geociência é responsável pela produção de estudos, então, levantamentos e mapeamentos, objetivando uma leitura mais completa do território nacional, mais completa possível do território nacional, fornecendo conhecimentos específicos sobre a realidade do país, referenciada primordialmente a seus aspectos espaciais. Não está aqui procurando desvendar aspectos políticos, mas sim os seus aspectos territoriais relativos ao espaço, relativo aos locais. Portanto, o território nacional representa o objeto das atividades da DGC, compreendendo estudos e levantamentos concernentes ao quadro natural e à organização social, política e econômica, a mensuração e mapeamentos em diferentes escalas das feições e fatos da natureza e da sociedade. Sendo assim, então, pessoal, o território nacional então é o objeto das atividades da DGC, a Diretoria de Geociência. Então, o objeto das atividades da Diretoria de Geociências é o território nacional, principalmente no aspecto espacial, e compreende nesse aspecto espacial estudos e levantamentos concernentes ao quadro natural e à organização social, política e econômica, a mensuração e mapeamentos em diferentes escalas das feições e fatos da natureza e sociedade. Muito tranquilo, não há o que questionar aqui. Vamos para o próximo. Sistema Geodésico Brasileiro, definido a partir de um conjunto de estações, marcos, implantados no território e pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas de Navegação Global por satélites GPS.
único referencial preciso para a determinação de coordenadas e altitudes do território brasileiro. Nesse sistema geodésico brasileiro, então, foi implantado na Terra, no solo, em diferentes altitudes, marcos, e através desses marcos então é possível medir através de GPS a navegação, a coordenadas e altitudes. Está tantos metros acima do mar, tantos metros abaixo do nível do mar, tantos de latitude, tantos de longitude, etc. Então, através do sistema geodésico brasileiro, está preocupado aqui com a referenciação do solo, dos locais brasileiros. Aqui, geodésica, trata-se daquele mapa físico, das modificações geológicas, altitude, latitude, lugares altos, locais baixos, etc. Cartografia. O IBGE participa da elaboração e execução do Plano Cartográfico Nacional, subsidia a definição das políticas nacionais de cartografia e de informações ambientais, das cartas topográficas e em escalas padronizadas dos mapas políticos e temáticos do Brasil, de abrangência regional, estadual, municipal e local. Para a nossa prova, nós vamos levar que o IBGE participa da elaboração e execução do plano cartográfico. Ele participa da concepção, produção, difusão e utilização e estudos dos mapas, os mapas oficiais produzidos no Brasil. O IBGE participa da elaboração e execução. Ele subsidia a definição das políticas nacionais de cartografia. Políticas nacionais de cartografias, estará presente lá o IBGE. Tanto abrangência nacional, regional, estadual, municipal e até mesmo local. Em todos esses aspectos, o IBGE estará presente. Nós chegamos ao limite desse vídeo. No próximo, nós daremos início falando das estruturas territoriais. Aguardo você. Muito obrigado e até a próxima.